Que bom, estamos aqui de volta, não é verdade? Mais um programa. Olha, gente, o programa hoje tem um assunto fantástico. O perigo das redes sociais. Nós trouxemos aqui a consultora Caroline e ela vai falar pra gente sobre esse assunto. Muito interessante, tá? Teremos aqui hoje também, olha isso, Xizu Restaurante, que vem fazer pra gente uma culinária muito gostosa, que foi, ó, linguado crocante com arroz de castanha de caju e batatas com alecrim. Nossa, que delícia! Vamos experimentar isso hoje. Este é o programa Simplesmente com Elusa Xavier e ele já está no ar. Nós já estamos aqui com a consultora Carolina Calvelage e ela vem falar sobre um assunto muito interessante e eu acho até que um assunto que nos preocupa muito hoje. Proteção nas redes sociais. Carolina, primeiro quero dizer que é um prazer muito grande ter você aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite e a oportunidade. Agora, quando a gente fala de redes sociais, de proteção, a gente fala de algo muito amplo. Sim. Né? E eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre essa proteção nas redes sociais. Então, começou toda a minha pesquisa a partir da observação de crianças que eu tenho no meu convívio social, familiar, utilizando as redes sociais assim, com maestria e os pais sem se preocuparem, sem saber que orientação dar para os seus filhos. Eu falei, criticar não vai resolver nada. Foi aonde eu falei, eu vou pegar os meus conhecimentos que eu tenho da área de marketing, da área de comunicação, falei, vou transformar isso num curso porque eu vou poder ajudar não só essas crianças que estão na minha volta, mas outros pais que passam por essa mesma angústia, né? Agora, Caroline, me fala uma coisa, quando você fala de crianças, a gente fala de algo que não tem limite, mas também por não saber dos perigos, né? E aí você fala que os pais não sabiam como acompanhar. Como que você conseguiu fazer com que isso se adequasse? Então, eu peguei várias questões básicas de proteção e comecei a linkar com orientações. Então, por exemplo, tem pai que acha que simplesmente fazer aquelas postagens privadas no Facebook é o suficiente. Não é. E aí eu oriento, tem que observar, por exemplo, as mensagens que o filho recebe, porque às vezes entra algum pedófilo e começa a conversar com a criança sem ser amigo. E aí, através dessa conversa, ele consegue marcar um encontro ou consegue disseminar algum conteúdo, consegue que a criança envie, por exemplo, uma foto das partes íntimas e isso vai para um site de pedofilia internacional. E a gente que é pai e mãe não acredita que o filho vai fazer isso. Não acredita. Mas ele não tem essa maldade. Não tem essa maldade. Tem uma pesquisa do Comitê Brasileiro de Fiscalização da Internet que mostra que eles pesquisaram mais de 2.000 crianças entre 9 e 17 anos e quase 40% já tiveram acesso a conteúdo de pedofilia, a conteúdo de ódio, a conteúdo de bullying, de bulimia, de anorexia, inclusive conteúdo sobre suicídio. Olha isso, gente, Caroline. Agora, o mais importante disso tudo, o adolescente principalmente, ele se sente um pouco agredido quando você entra nas redes sociais dele para ver o pai, a mãe. O que como consultora o que a gente tem que fazer? A gente tem que vigiar? A gente tem que estar vendo quem são os amigos das redes sociais? O que está sendo escrito? O que você fala sobre isso pra gente? Primeira questão é começar com uma conversa para orientar mesmo, porque da mesma forma que todo pai, toda mãe precisa educar, criar o filho para convivência em sociedade, para convivência na igreja, na escola, no bairro, hoje em dia também há essa necessidade de educar para o convívio dentro da internet. Porque a internet virou a sala da nossa casa, virou né? Tá a dentro sala da nossa casa, exatamente. Né? E aí você acompanha, se uma amiga, esses dias, né, que tem 2 netas, ela falou que abre a porta do quarto agora e as netas escondem o celular, escondem o notebook. Isso é um comportamento que tem que ser observado. Então, começou a esconder o conteúdo.
O filho chega da escola, você pergunta o que aconteceu na escola. Então, ele está usando a rede social, pergunta com quem que ele conversou, pergunta quais sites que ele acessou, que conteúdo interessante. E aí, a partir dessa conversa inicial, você consegue aproximar. Se de tudo não conseguir mesmo que o filho abra as informações, notou que o comportamento mudou muito, se for necessário, tem que bloquear a rede social mesmo. E uma coisa que vários pais permitem é que filhos com idade abaixo de 13 anos tenham rede social. A idade mínima são 13 anos. E aí o pai vai lá e coloca a data de nascimento dele na inscrição, nos dados básicos. Fulano, aí tá lá a data de nascimento. A data de nascimento. O que acontece? Essa criança que às vezes tem 10 anos, mas está lá com data de nascimento 79, 80, enfim, tudo que é conteúdo para maior de 18, essa criança está recebendo. Olha isso, gente. Então, conteúdo de bebida, de sexo, de drogas, qualquer coisa que é para maior de 18 anos, a criança recebe. Agora, só para o nosso telespectador ter a dimensão do que nós estamos falando. A gente acha que isso não vai acontecer na casa da gente. Não. A gente acha que com o filho da gente isso não vai acontecer. E isso é mais comum do que qualquer coisa. É mais comum. Essa quantidade de crianças que a gente vê desaparecendo todos os dias, essas pessoas, pedófilos, sequestradores, eles observam o que a criança está fazendo na rede social. Então é muito comum uma criança aparecer, mas eu não tenho uma vida social abonada para pagar um sequestro. Mas existe o sequestro sexual, existe o tráfico de órgãos. Então, às vezes, se a família não tem dinheiro para o sequestrador pedir uma recompensa, ele pode levar essa criança para o outro lado do mundo e aí não tem limites, né? Gente, isso é muito interessante, isso é muito sério e eu acho que a cada dia que passa a gente tem que vigiar mais, a gente tem que estar mais em cima, batendo nessa tecla. No próximo bloco, a Caroline vai falar uma coisa que eu achei assim muito interessante. Quando eu perguntei a ela se todo esse trabalho dela era só com jovens e adolescentes, ela me disse não, esse trabalho é com todos. E principalmente agora que os idosos estão ativos, entrando nas redes sociais e não tem também essa malícia de lidar com o computador. Quais são os limites do computador, né? Quais são os limites das redes sociais? E aí eles ali conversam, bate-papo, mas não entendem que existem hackers, que existem pessoas olhando. Qual a função dele? Ele é um idoso aposentado como médico, servidor público, enfim, essa pessoa tem quanto para poder oferecer para um sequestrador, para uma pessoa que está ali vivendo e procurando isso, porque a gente vê nas pesquisas, a gente vê nas leituras que existem pessoas que estão ali somente para saber quem você é. Então você que é idoso, não perca. No próximo bloco nós vamos falar sobre você. Não saia daí, já já nós estaremos de volta. Tá com voz de sono, foi mal se te acordei.